Olá, meninas! Vamos começar agora uma aula de resolução de exercício. E o tema dessa aula é teoria da firma, ou teoria da produção. Vamos embora? Nosso primeiro exercício, pessoal, é um exercício de maximização de lucro no curto prazo. Suponha que uma empresa contratou você para calcular a maximização do seu lucro no curto prazo. Para simplificar os cálculos, você decidiu agrupar os fatores de produção em dois grupos: L, que representa o trabalho, a mão de obra, e K, que representa o capital. A função de produção estimada é a que aparece aí na tela para vocês, que é igual a uma função de dois parâmetros, L e K, que é igual a 600, que multiplica K ao quadrado, que multiplica L ao quadrado, menos K elevado a 3, que multiplica L elevado a 3. No curto prazo, o fator K, capital, é considerado fixo e igual a 10. O objetivo da empresa é saber qual o volume de trabalhadores, L, que maximiza o lucro no curto prazo. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer a maximização do lucro. O primeiro passo é substituir o valor de K na função de produção, essa função que vocês estão vendo aí na tela. O segundo passo é achar a produção marginal derivando em função do parâmetro de interesse, no nosso caso L, trabalho. O terceiro passo é igualar a produção marginal a zero para achar o valor máximo. E o quarto e último passo é isolar a variável de interesse, L, que é igual ao trabalho, que também é mão de obra. Vamos lá? Vamos então ao primeiro passo. Vamos substituir o valor de K na função de produção. Então, eu tenho 600, que multiplica 10 elevado a 2, que multiplica L elevado a 2, menos 10 elevado a 3, que multiplica L elevado a 3. Agora é só fazer a multiplicação e eu encontro 60.000 multiplicado a L ao quadrado menos 1.000 multiplicado a L3. Vamos agora, pessoal, ao segundo passo, que é derivar a função de produção em função do parâmetro de interesse. Então, eu vou derivar Q em função de L. A derivada de 60.000 L ao quadrado em relação a L é igual a 120.000 L. E a derivada de menos 1.000 L ao cubo é igual a menos 3.000 L ao quadrado. Agora vamos ao terceiro passo, que é igualar a produção marginal que nós achamos a zero. Então, eu igualo a equação 120.000 L menos 3.000 L ao quadrado a zero. Ordenando e simplificando essa equação, eu tenho que 40L é igual a L ao quadrado. Por fim, e último passo, eu vou isolar a variável de interesse, que nesse caso aqui é a mão de obra. E eu encontro, então, que L é igual a 40. Esse valor de L maximiza o lucro da empresa no curto prazo. L igual a 40 é o ponto em que Q atinge seu valor máximo. A entrada de mão de obra, além de 40 unidades por período, reduz a produção total. Por exemplo, quando L igual a 40, pela equação que eu já mostrei lá no início, Q é igual a 32 milhões de produtos. Quando L é igual a 50, a produção é equivalente a apenas 25 milhões. Então, pessoal, fica claro que a empresa não deve contratar mais de 40 funcionários, porque a partir de 40 a produção é menor. Então, ela vai manter o seu lucro máximo com L igual a 40. Pessoal, vamos agora para o segundo exercício. Eu vou realizar um exercício de maximização de lucro agora no longo prazo. Todos os fatores são variantes. Pessoal, vamos continuar com a mesma empresa e com a mesma função de produção. Agora, eu vou calcular o volume de trabalhadores e o capital que maximizam o lucro dessa empresa no longo prazo. Agora, todos os dois fatores são variantes. A função de produção é essa que aparece na tela para vocês, 600, que multiplica K ao quadrado, que multiplica L ao quadrado, menos K elevado a 3, que multiplica L elevado a 3. E aí eu vou derivar essa função, primeiramente, em relação a L, em relação ao trabalho. Derivando, eu vou ter 1.200, que multiplica L, K ao quadrado, menos 3, K ao cubo, que multiplica L elevado a 2. Da mesma forma, pessoal, eu vou pegar a função de produção e vou derivar em relação a K, em relação à quantidade de capital.
Então, eu vou ter como derivada da função de produção em relação a k, 1.200 que multiplica k, que multiplica L ao quadrado, menos 3 que multiplica L ao cubo, que multiplica k ao quadrado. Agora vocês estão vendo aí na tela as duas derivadas. A derivada da função de produção em relação a k e a derivada da função em relação a L. O que a gente pode observar é que cada uma das equações depende dos dois fatores. E a fatoração simples dessas equações mostra que essas produtividades marginais serão positivas para valores de k e L para os quais k multiplicado por L seja menor do que 400. A análise, pessoal, pode ser feita pela segunda derivada. Aqui nós vamos começar pela derivada em função de k. Então, eu vou derivar pela segunda vez a função de produção em relação a k. O resultado é 1.200, que multiplica L ao quadrado, menos 6, que multiplica L elevado a 3, que multiplica K elevado a 1. Agora, de forma similar, vamos fazer a segunda derivada em relação a L. Então, a segunda derivada da função de produção em relação a L é igual a 1.200, que multiplica K ao quadrado, menos 6, que multiplica K elevado a 3, que multiplica L. Pelas segundas derivadas, nós podemos concluir que essa função exibe produtividades marginais decrescentes para os valores suficientemente grandes de K e de L. A diferenciação cruzada, ou seja, quando eu pego a primeira derivada em relação a L e derivo em relação a K, ou quando eu pego a primeira derivada em relação a K e derivo de novo em relação a L, de qualquer uma das funções marginais de produtividade, vai gerar essa equação que vocês estão vendo. 2.400, que multiplica KL, menos 9K ao quadrado, que multiplica L ao quadrado. Bom, pessoal, nós só vamos ter aquela equação que nós fizemos anteriormente positiva quando K multiplicado por L for maior do que 266. Portanto, o numerador da equação que vocês estão vendo, ele será negativo para K, que multiplica L, estando entre 200 e 266. Vocês podem substituir esses valores de 266 e 200 na própria equação e verificar o que eu estou dizendo para vocês. Pessoal, e quando temos a derivada cruzada negativa, isso quer dizer que o aumento da entrada de trabalho, ou seja, a contratação de mais trabalhadores, reduz a produtividade marginal do capital. A mesma coisa, é só olhar a equação para tirar essa conclusão. O nosso próximo e último exercício é um exercício sobre a TMST, a taxa marginal de substituição técnica. Nesse exercício, pessoal, eu quero o cálculo da taxa marginal de substituição técnica da seguinte função de produção: x1 elevado a 2 quintos, que multiplica x2 elevado a 2 quintos também. Aqui, x1 e x2 são os insumos, tá? Supondo que a quantidade utilizada do primeiro insumo seja 2 e a quantidade do segundo insumo igual a 3. Eu quero calcular a taxa marginal de substituição técnica. Caros alunos, o primeiro passo para calcular a taxa marginal de substituição técnica é fazer a derivada parcial. Primeiro a gente vai fazer a derivada parcial em relação a um parâmetro, depois a derivada parcial em relação a um outro parâmetro. A taxa marginal de substituição técnica é a razão entre as derivadas. Aqui eu vou derivar, pessoal, em relação a x1 e depois em relação a x2. A derivada em relação a x1 vai ser igual a x2 e a derivada em relação a x2 vai ser igual a x1. Então, a taxa marginal de substituição técnica é igual a x2 sobre x1. E tem um sinal negativo na frente, não se esqueçam disso, porque eu estou falando de taxa marginal de substituição. Quando eu substituo uma coisa, eu tenho que primeiro retirar alguma coisa. Então, por isso o sinal de menos. Agora que eu já tenho a taxa marginal de substituição técnica em função dos dois fatores, eu posso substituir o valor que eu dei lá no início do exercício. x2 é igual a 3 e x1 é igual a 2. Logo, a taxa marginal de substituição técnica é igual a menos 3 sobre 2. Então é isso, pessoal. Terminamos essa aula de exercício. Até breve!